Em nome de Jesus de Nazaré, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estamos agora ao redor deste culto de louvor e adoração ao Senhor. É um prazer muito grande estar com vocês novamente, depois aí de algumas ausências, mas é muito bom estar de volta e juntos cultuarmos ao Senhor, adorarmos o Senhor nosso Deus. Vamos neste momento orar pedindo a bênção de Deus sobre essa ministração, sobre nossas vidas aqui, o Adriel e eu, e também sobre cada um de vocês. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos a Tua bênção sobre essa ministração, Senhor, sobre esta live do nosso culto dominical. Que a Tua mão potente, a Tua mão poderosa seja sobre cada um, Senhor, para abençoar, para proteger, para enriquecer em todas as áreas das nossas vidas. Pedimos, Senhor, nos dê sabedoria e graça para transmitirmos a Tua palavra, para ministrar, Senhor, neste momento e receber grandes bênçãos de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Amém. Saudade de vocês, que bom estarmos de volta. E vocês estão perguntando, e essas flores? Essas flores são flores de aniversário, né? Ontem a Simone, a minha esposa, ela fez aniversário, então ela recebeu essas flores. E são muito bonitas, eu falei, vou mostrar, né? Pessoas muito amadas, muito queridas enviaram essas flores. E eu quero agradecer também em nome da Simone, vocês que enviaram as flores e também todos vocês que enviaram suas mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, por ligações, né? Nós tivemos aí uma semana bastante diferente, né? Na semana passada, na sexta-feira, não anteontem, mas na outra sexta-feira, ela começou a passar mal, né, com muito vômito, e fomos a um posto de saúde, deu uma melhorada, mas apenas passageira. Fomos ao hospital, os exames foram feitos e a Simone estava com a vesícula inflamada e tinha que tirar a vesícula. Então foi assim uma cirurgia de emergência, né? E tiraram a vesícula, mas ficou uma pedrinha para trás que eles não conseguiram tirar pelo tipo de cirurgia que fizeram. E aí tentou uma segunda vez, não conseguiu, e só na terceira vez, na quinta-feira agora, passada, que a pedrinha o problema foi solucionado e a Simone está em casa, numa boa recuperação. Eu creio que domingo que vem ela estará conosco aqui na live, porque eu sinto muita falta dela, eu sei que vocês também sentem, ela traz um brilho diferente, né? Um brilho diferente para a nossa live. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Apesar de todo o sofrimento que estamos passando, da pandemia, de muitas coisas, de muita lágrima, de muita dor, de muito sofrimento e luto que o país está passando e que muitas pessoas estão passando, nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. E a nossa esperança está nele, né? A palavra de Deus diz que a esperança, ela não produz confusão, né? E em esperança somos salvos. Então eu quero passar para vocês algumas informações muito úteis neste momento. No próximo sábado, dia 3 de abril, por ser o primeiro sábado do mês, nós teremos aqui a nossa ceia virtual, a Santa Ceia do Senhor, às 18h30. Então vocês se preparem, prepare o seu cálice, o seu pão em casa, para você participar da ceia do Senhor. E por falar na ceia do Senhor, nós temos já, isso não está na Bíblia, a Bíblia não manda fazer isso, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer, e que também não é contrária à palavra de Deus. Então nós vamos fazer um jejum essa semana. Então eu estou convocando, não intimando, convocando, chamando, né? Chamando os membros da Igreja Cristã da Trindade para um jejum, jejuar uma refeição, o café da manhã, e nós precisamos jejuar para que Deus nos livre dessa pandemia, né? E é muito importante que nós busquemos a Deus. Há um versículo muito conhecido em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão estava inaugurando o templo, e olha a palavra de Deus que veio a ele, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei o seu pecado
e sararei a sua terra. Então nós temos que buscar a face do Senhor, orar, né? E vamos fazer isso com jejum. Vamos jejuar para que Deus afaste de nós essa pandemia, que as vacinas se multipliquem e sejam aplicadas rapidamente, né? Eu, por exemplo, já tomei a primeira dose, né? Graças a Deus. E a segunda dose, daqui a alguns dias, vou tomar a segunda dose. Então, uma grande vitória também. Eu digo a vocês, senti muita alegria quando recebi a primeira dose, né? Então, vamos jejuar, buscando a face do Senhor, para que Deus afaste de nós essa pandemia, para que Ele cure os enfermos, para que Ele abençoe as pesquisas em busca de remédio, de mais vacinas, né? Para que tudo isso se resolva. Eu creio, né? Eu creio que com a graça de Deus e com os esforços aí do pessoal da área da saúde, das instituições de pesquisas, nós vamos logo ter toda a nação vacinada em nome de Jesus. Então esse é o jejum, né, para Deus nos livrar dessa pandemia, nos proteger e nos guardar e curar os enfermos e consolar os corações enlutados também. Bom, eu tenho mais alguns avisos para passar para vocês. Quero falar do culto da Páscoa das crianças do Ministério Infantil, que vai acontecer no dia 2 de abril, dia 2 agora, sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Santa. Às 16 horas, o Ministério Infanto-Juvenil, o Ministério Infantil da Igreja Cristã da Trindade, vai apresentar uma cantata, Páscoa Real, e vai ser de grande bênção. Então, vocês pais e amigos, né, e todos aí, coloquem as suas crianças em sintonia e assistam com elas também, porque todos serão beneficiados também. Quando eu falei do jejum agora há pouco para os irmãos da Igreja Cristã da Trindade, não é estritamente para a Igreja Cristã da Trindade. Todos vocês que não fazem parte, não são membros da nossa igreja, também estão convidados a participar, né? Você sinta-se livre e muito bem-vindo ou bem-vinda para também participar desse jejum, tá bem? Quero lembrar também que em setembro, né, do dia 10 a 12 de setembro, haverá o Congresso das Mulheres com a preletora, uma mulher de Deus, a Edmeia Williams, né, do Rio de Janeiro. Ela estará presente. Eu creio que até setembro nós não teremos mais problema de vacina, principalmente aquelas mulheres que vão participar do Congresso também. E em novembro, do dia 19 a 21 de novembro, teremos o Congresso dos Homens, vai ser num hotel também, né? E você aí prepare, marque a sua agenda. Nós teremos também um preletor, um amigo meu de muitos anos, o pastor Ari Iac, do Rio de Janeiro, da Igreja Maranata, no Rio de Janeiro. O nosso tema é enchei-vos do Espírito. É o que nós queremos, é o que nós precisamos. Não é, meus irmãos? Então, queria deixar vocês com essa informação também. Quero falar também na quarta-feira, eu estarei aqui para a nossa live da oração. Toda quarta-feira, às 19 horas, estaremos juntos aqui para continuarmos a nossa reflexão sobre a oração e orarmos também em nome de Jesus, tá? Toda sexta-feira o pastor Gerson Lopes faz a sua live também, comunicando a palavra de Deus, e tem sido de grande bênção, tá? Então, todo domingo, às 10 horas da manhã, é o nosso culto dominical. Por enquanto, a igreja está fechada, né? A igreja está fechada, como temos restrições em todo o estado de São Paulo. E as restrições, elas vão além do dia 4. Então, elas agora irão até o dia 11 de abril. Então, nós não teremos cultos presenciais só depois disso, né? Só depois, quando o governo liberar e autorizar as reuniões, nós voltaremos aos cultos presenciais. Enquanto isso, estaremos aqui nas nossas lives, dos nossos pastores das congregações também, que vocês podem se beneficiar dali também grandemente. Tá bem, meus irmãos? Deixa eu falar também neste momento do nosso programa de rádio, o programa Um Toque de Deus, que é transmitido pela rádio Adore Mais, FM 102,1. Todo sábado, das 11 a 1 hora da tarde, né? Então, se você quiser participar do programa,
enviando suas perguntas, seu pedido de oração. Eu vou passar neste momento o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus, que é o 0 operadora 11 97402 1961. Este é o telefone do programa, tá bem? E eu quero neste momento também comunicar a vocês as necessidades da Igreja Cristã da Trindade no que tange a dízimos e ofertas. Nós estamos passando por um período bastante peculiar, diferente e desafiador. E a igreja precisa continuar contando com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, porque com certeza é assim que Deus faz, né? Antes da bênção financeira chegar à igreja, ela chega a vocês, né? Ela passa por vocês. Aí vocês são abençoados e abençoam também a obra do Senhor. Porque apesar de nossos cultos estarem interrompidos presencialmente, as contas não, elas continuam chegando, né? E nós temos um gasto muito alto e precisamos manter nossos compromissos em dia, né? As congregações, os funcionários, né? E as missões que nós sustentamos pela misericórdia de Deus, é só misericórdia de Deus. Não cortamos nenhuma ajuda missionária e não queremos cortar, né? Imagine as missões neste momento de pandemia, que é no mundo todo, não é só no Brasil. Não puder contar com a nossa ajuda, vai ficar pior ainda, né? Então nós não podemos, como se diz, tirar o corpo fora, não queremos fazer isso. Então ajude-nos e o Senhor te recompensará, como Ele tem feito e fará cada vez mais. Então eu quero passar neste momento para vocês os números das contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Vamos começar com o Banco Bradesco. Agência 548. Tá? 548. Tem dígito 7, mas na hora lá parece que se colocar o 7 não dá certo. Então é só agência 0548. Conta corrente 83 830, dígito 6, dígito 612. Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E agora, na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010 e dígito 0. Nós temos PIX também. Um dos PIX é o CNPJ da igreja, que é o 04 009 246 0001 85. E o outro Pix é muito fácil, é em forma de um e-mail, é pix@ictrindade.com.br. Pix, tudo com letra minúscula. pix@ictrindade.com.br. Que Deus recompense vocês pela participação neste ministério, em nome de Jesus. Bem, eu quero também, eu acho que eu já passei para você, eu creio que eu já passei para vocês as informações principais. Então nós vamos neste momento abrir a palavra de Deus e vamos falar, né, da palavra de Deus. Quero começar dizendo que nós, os pentecostais, nunca fez parte da cultura pentecostal observar o calendário litúrgico que marca as diferentes festas, né, bíblicas ao longo do ano. Tem igrejas que fazem isso. Isso é muito forte na igreja católica, na igreja anglicana, na igreja luterana. Tem igrejas reformadas também que observam o calendário litúrgico. Os pentecostais não têm essa cultura. Então, nós não somos de fazer a festa do Divino Espírito Santo, fazer a festa da Anunciação, celebrar a Anunciação e outras festas que são que sempre aparecem no calendário litúrgico. Então, geralmente os pentecostais eles observam bastante o Natal e a Páscoa. Então essas são
são as duas festas anuais para os pentecostais. E hoje nós temos no calendário litúrgico, que nós geralmente não observamos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conhecido como Domingo de Ramos. Por quê? Porque as pessoas colocavam os ramos, e também suas capas no chão para Jesus passar montado no jumento. Então hoje é chamado Domingo de Ramos, e por causa disso eu quero tratar com vocês sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu vou usar o texto de Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 11. E é claro, tem outros evangelhos que tratam disso também. Quero também, antes de ler o texto de Marcos, informar a vocês, dizer a vocês, que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela cumpre uma profecia de Zacarias, capítulo 9 e versículo 9, que é uma profecia messiânica, que tinha a ver com o Messias. E quando Jesus entra em Jerusalém, montado sobre um jumento, então ele está cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Há muitas profecias messiânicas no Antigo Testamento, e que se cumpriram no Novo Testamento em detalhes. Por exemplo, o sofrimento do Messias, que ele seria traído por um dos seus amigos, que as suas vestes não seriam, eles jogariam sorte, quer dizer, fariam uma rifa das suas vestes, que seus ossos não seriam quebrados, que ele seria oferecido na cruz, uma bebida amarga e sopa, e assim por diante. Então, as profecias do Antigo Testamento, o local do nascimento de Jesus, foi profetizado pelo profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então, as profecias no Antigo Testamento sobre Jesus Cristo, elas se cumpriram no Novo Testamento. É maravilhoso tudo isso, Então, Mateus trabalha muito com isso, porque Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, para mostrar-lhes que Jesus é o rei de Israel, que Jesus é o Messias. E ele faz isso citando o Antigo Testamento mais de 50 vezes. É uma bênção sabermos disso, Então vamos ler. Eu não li todo, vou lendo pouco a pouco, e eu vou explicando, e vamos fazer hoje de uma maneira mais expositiva, tá bem, meus irmãos? Então, Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1 e até o versículo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos. E aqui aparecem 2 localidades, Betfagé e Betânia, e que eram vilarejos próximos a Jerusalém. É muito provável que Betfagé significa a casa dos figos e Betânia significa a casa das tâmaras. Devem ter estado muito perto da capital, de Jerusalém, porque a lei judaica, ou a lei mosaica, estabelecia a distância de Jerusalém a Betfagé como limite do que estava permitido a viajar no dia de sábado, algo menos de que uma milha. Uma milha tem em torno de 1.700 metros. Betânia era o lugar onde os peregrinos estavam acostumados a alojar-se quando Jerusalém estava cheia de visitantes. Então, por exemplo, por ocasião da Páscoa, e outras festas, Pentecostes. Então, muita gente afluía para Jerusalém. Então, Betânia, onde morava Lázaro, e suas irmãs, Maria e Marta, era como uma cidade dormitório. Então, as pessoas iam a Jerusalém, adoravam, cultuavam, depois iam para Betânia dormir e na manhã seguinte voltavam para Jerusalém, porque tinha festas que duravam a semana toda, como a festa das cabanas, Então, era uma semana toda de festa. Então, isso acontecia também. E nós vamos ver também que Betânia era o lugar onde os peregrinos estavam acostumados a alojar-se, como acabei de dizer. No versículo 2 de Marcos 11 está escrito assim: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui.
Outra versão vai dizer assim, né? Que o jumentinho está fora da porta, entre dois caminhos. Olha o que Jesus ordena, o que ele orienta os seus discípulos. Vão ao povoado. Isso significa que Jesus sabia o lugar certo. Logo que vocês entrarem, né? Jesus sabia a hora certa. E acharão um jumentinho. Jesus conhecia o objeto certo. Eles quando chegaram lá, não encontraram um bode, não encontraram um cavalo, não encontraram uma mula. Eles encontraram um jumentinho, não encontraram também uma vaca, nem uma ovelha. Eles encontraram o jumentinho. Jesus conhecia o objeto. E Jesus ainda diz, né? E ele estará amarrado. Então Jesus conhecia até o estado em que aquele jumentinho se encontraria, né? Como os discípulos o encontrariam, né? Eu acho isso fantástico, né? E ele dá uma outra informação que seria difícil de alguém saber, no qual ninguém jamais montou, né? E aí ele conhece de longe a condição daquele jumento. Aquele jumento nunca foi montado, aquele jumento nunca havia trabalhado. O jumentinho que lhe trouxeram nunca tinha sido montado. Isso era adequado, porque um animal que devia ser empregado para um propósito sagrado não devia ter sido usado nunca para outro propósito. Isso está até em sintonia com aquilo que encontramos em Números capítulo 19, versículo 2, sobre a novilha vermelha, né? E também encontramos isso em Deuteronômio capítulo 21, versículo 3, a novilha vermelha que era sacrificada, né? Que era sacrificada para um sacrifício especial, ela não podia ter trabalhado, né? Puxado o carro ou arado, uma coisa assim. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que Jesus ele tem preeminência em tudo, que Cristo tem o primeiro lugar em tudo. Por exemplo, quando ele foi concebido no útero virgem. Jesus não foi o segundo ou o terceiro filho de Maria, ele foi o primeiro. Né? Nós vemos também aqui uma outra coisa, nós vemos que Jesus, ele cavalgou um jumento novo, que ninguém nunca tinha usado, né? E quando Jesus morreu e ele foi sepultado num túmulo novo, onde ninguém havia entrado, né? Então Cristo tem que ter o primeiro lugar em tudo, na nossa vida, né? No nosso dia, nas nossas palavras, nas nossas atividades, em tudo que nós fazemos, Jesus tem que ter o primeiro lugar. E a gente vê essa lição aqui. Uma outra coisa muito maravilhosa que acontece aqui nessa passagem é que nós vemos aqui a onisciência de Cristo. Ele sabia, ele conhecia. Aliás, Cristo não conhecia apenas as circunstâncias, ele conhecia o íntimo do ser humano. Porque lá em João capítulo 2 diz isso, né? Ninguém precisava lhe dar informações sobre homem algum, porque ele sabia o que estava dentro de cada ser humano e ele continua sabendo, né? E é muito interessante que Salomão, quando ele estava inaugurando o templo, né? Em 1 Reis capítulo 8, versículo 39, ele diz: porque só tu, Senhor, conhece o segredo dos corações dos homens. E Jesus conhecia, porque ele é Jeová, ele é o Senhor, né? Glória a Deus, Cristo é Deus. E aí no versículo 3 encontramos assim: se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isto? Por que estão soltando o jumentinho? Digam-lhe, o Senhor precisa dele, né? E logo o devolverá, né? E logo o devolverá. Ele sabia a pessoa certa, ele sabia até como seria o diálogo, que a pessoa perguntaria, e a resposta que vocês vão dar é essa, né? Eu acho muito bonito que os discípulos fizeram isso, né? E eles foram, versículo 4, e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão. E enquanto desamarraram, agora vamos aos versículos 5 e 6, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram:
o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Quem deu ordem? Quem deu ordem? De quem vocês pensam que é esse jumento? Quem deu ordem para vocês desamarrar o jumento? Olha, eu faria a mesma coisa. Se eu estivesse a cavalo e amarrado o cavalo num poste, enquanto entrei numa padaria ou num outro lugar, eu vejo alguém desamarrando o cavalo, o que está acontecendo aí? Ou alguém entrando no seu carro, quando você parou diante de uma farmácia, de um supermercado, e você vê alguém entrando no seu carro, alguém estranho, você vai achar você vai querer saber o que está se passando. E aqui é a mesma coisa. E aí Jesus diz, e se alguém perguntar, e alguns dos que ali estavam, eles perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. As coisas só acontecem quando fazemos conforme o Senhor nos manda. Se sairmos da palavra de Deus, se distorcermos a palavra, se mudarmos alguma coisa, não vai dar certo. Temos que agir dentro da palavra de Deus, fazer e cumprir o que Ele nos ordena, e isso não é o que nós temos visto hoje. Nós temos visto muita distorção hoje. Quando as pessoas fazem campanha para vender bugigangas, para distribuir rosa ungida, sal grosso, martelinho, toalhinha e essas coisas, isso é distorcer a palavra de Deus. Há muita distorção, há muito abuso, muita manipulação. E eu vou dizer até um termo que fica mais claro para todo mundo entender: há muita picaretagem. Os discípulos eram fiéis, foram fiéis à palavra de Jesus, e nós vemos essa fidelidade posteriormente, quando alguns deles escreveram a palavra de Deus, como Pedro, como João, como Judas, como Tiago. Eles permaneceram fiéis ao Senhor e à sua palavra. Como isso é importante, Como os discípulos começaram a desamarrar o jumentinho, alguns dos que se encontravam por ali, ou os donos, lá em Lucas capítulo 19, versículo 33, fala isso. Começaram a protestar, e eles perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Mas quando os discípulos, de acordo com as instruções que haviam recebido de Cristo, é assim que devemos agir na nossa vida, de acordo com o que aprendemos de Jesus. Não é o que a mídia ensina, não é o que os políticos ensinam, não é o que o mundo das artes ensina, não é isso. Não é o que um talk show, um programa show da tarde ensina, nada disso. É o que a palavra de Deus nos ensina. Eu sei que há muita riqueza na literatura e não podemos desprezar isso. Há muita riqueza na filosofia e não podemos desprezar, é verdade. Há muita riqueza, há pessoas que nem são crentes e elas são dotadas de muito saber, de muito conhecimento, e nós podemos nos beneficiar disso. Mas acima de tudo isso está a palavra infalível, a palavra eterna do Senhor, nossa única regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Então nós vemos isso. Então eles começaram a dizer: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Aí as objeções desapareceram, desapareceram rapidamente. A simples menção do fato de que Jesus necessitava do jumentinho foi suficiente para garantir um consentimento imediato. Irmãos, eu gostaria de falar muitas coisas com vocês aqui hoje sobre esse texto, porque ele é muito rico. Mas eu fico aqui pensando: se Cristo não dispensou um jumento, se ele precisou de um jumento e ele usou um jumento, Cristo não vai dispensar você nem a mim. Ele precisa de nós. Precisa contar com a nossa fidelidade, com a nossa presença, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Precisa contar com isso, E que sejamos assim, entregues nas mãos do Senhor. Não com essa cobrança negativa, que eu não estou fazendo nada, eu não presto, não é assim não, irmãos. Não é desse jeito. Mas também não é para ir para outro extremo, onde a preguiça impera, a indiferença, a apatia. Muitos crentes hoje não dão a mínima para os perdidos, para os necessitados. Muitos crentes hoje não dão a mínima para a oração, para a leitura da Bíblia.
O tempo que se consome hoje em Facebook, em mídias sociais, em entretenimento, é incrível, é incrível. E nós precisamos focar na palavra de Deus, nas coisas do reino de Deus. Como Jesus disse aos 12 anos de idade lá no templo para os seus pais: vocês não sabiam que eu deveria cuidar das coisas de meu pai, dos negócios de meu pai, né? Então, muito importante isso, tá? E outra coisa, responderam, né? Como Jesus havia dito. O que precisava ouvir era: o Senhor precisa. O Senhor precisa do jumento. No versículo 7 diz que eles trouxeram o jumentinho a Jesus e puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Jesus montou. Olha, veja bem, esse jumento era um jumento bravo, porque ele nunca havia sido montado ou amansado, ele não tinha sido domado ainda, né? E eu, quando cresci lá no sul de Minas, eu vi muito isso, né? Os domadores domando, né? Cavalos e burros, né? E tem toda uma técnica, uma paciência, um jeito, tudo isso, né? Talvez alguém até esperasse que Jesus fosse cair, né? Vai cair, porque eu conheço esse jumento. Esse jumento, ninguém montou nele ainda. E Jesus montou. E quando Jesus montou no jumento, o jumento não pulou, Jesus não caiu. Jesus domina a natureza, né? E Jesus tem domínio sobre a natureza. Ele domina o mar, ele domina tudo, ele domina tudo. Não há nada que Cristo não domine, né? Não há nada. E Jesus, ele dominou esse jumento, simplesmente assentou-se sobre esse jumento. E Jesus aplacou qualquer reação negativa desse jumento. Isso mostra o poder de Cristo para dominar, para controlar a natureza humana. Assim conosco, né? Não adianta, às vezes o pai quer controlar, a mãe quer controlar. Se Cristo não controlar, nada feito, né? Às vezes a igreja quer controlar, exercer um controle abusivo sobre os membros. Não pode isso, não pode aquilo, não. Que Cristo entre na vida da pessoa, e essa pessoa, se realmente se converteu, ela passará a ser dominada por Cristo, dirigida por Cristo, e com alegria, com alegria. Eu vou dizer para você, um dos grandes prazeres da alma convertida é fazer a vontade de Deus. Isso é um grande prazer, né? Das maiores alegrias que o crente pode ter é fazer a vontade de Deus. Quanta alegria em fazer a vontade de Deus, como está no Salmo 40, que é também um texto messiânico, né? Deleito-me, ó Deus, em fazer a tua vontade. Essa foi a atitude de Jesus para com o Pai, né? Uma comida tenho, que é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Que coisa muito bonita, maravilhosa, né? E aí trouxeram o jumentinho a Jesus, né? Agora no versículo 8. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, né? Isso é uma homenagem para messiânica, né? Esse homem, né, é importante, né? E eu fico pensando que, na verdade, Jesus não pisou, né? Jesus não pisou nesses mantos e nem nesses ramos que eram jogados no caminho, colocados no caminho. Quem pisou? O jumento. Olha o jumento. Esse jumento, de repente, se torna muito importante, né? Ele está passando por um caminho que as pessoas honram, jogam seus mantos, suas capas, né? E também os ramos ali no chão, para esse jumento passar com Jesus, né? Se o jumento tivesse uma mente, se ele pudesse pensar, ele até ia dizer: nossa, como eu fiquei importante, olha o que o pessoal está fazendo para mim. Mas não era para ele, era para Jesus. Assim também, quando nós achamos que temos recebido honras, né? Quando somos honrados, né? Essa honra é primeiramente de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Então é muito importante sabermos disso, de que tudo que somos, tudo que fazemos, né? Fazemos por causa da misericórdia e da graça de Deus. Não é mérito nosso, não é mérito nosso, né? E aí vamos ver, os que iam adiante dele, os que o seguiam, gritavam: Hosana.
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Olha que saudação maravilhosa, né? Bendito, agora versículo 10. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. A ligação entre Jesus e Davi, né? Porque ele é da descendência de Davi, né? Ele é a raiz de Jessé, né? E Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6 diz isso, o renovo de Davi, né? Então é muito importante isso também. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. O termo Hosana significa salvar, salvar agora. O salve nós suplicamos. A atitude do povo para com Deus foi talvez assim: nós te imploramos, Senhor, salva-nos agora, dá-nos a vitória e a prosperidade, pois por causa da tua bondade, este é o momento apropriado. Portanto, os dois elementos da súplica e adoração, ou se preferir, oração e exaltação, combinam-se nessa saudação. É claro que a fonte de Marcos, capítulo 11, versículo 9 e 10, é o Salmo 118, que na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, é o 117, mas na nossa Bíblia é o 118. Que do princípio ao fim, o Salmo 118 está repleto de oração e louvor. Veja especialmente os versículos de 22 a 26. Ele é especialmente um dos salmos que compõem o bloco que envolve os de número 113 a 118 e que eram cantados na Páscoa. Esses salmos eram cantados na Páscoa e eles estavam ali agora fazendo menção disso, né? O Salmo 118 é distintivamente messiânico, fala do Messias. Ele fala que a pedra rejeitada pelos construtores, pelos edificadores, está destinada a ser a pedra angular, fundamento principal. E Cristo é o fundamento da nossa fé. Cristo é o fundamento do cristianismo. O cristianismo não se fundamenta em cima de um amontoado de regras, de conceitos, de doutrinas. Não. O cristianismo se fundamenta em Cristo. Ele é o fundamento. E o apóstolo Paulo trabalhou isso em 1 Coríntios capítulo 3, né? Ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já foi colocado, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa fé, né? Então nós vamos ver isso acontecendo aqui também. Então eu vou ler Salmo 118, versículos 22 a 26. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu, ou este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós te imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Essas pessoas que estavam ali gritando, né, e recebendo, aclamando Jesus com essas palavras, muitos eram peregrinos que estavam viajando, chegando, né, ou estavam viajando para celebrar a Páscoa, que era o próprio festival que lembrava a cada judeu da libertação da escravidão no Egito. A Páscoa servia para isso, para lembrar da libertação que eles tiveram no Egito. Nessa ocasião, o pensamento de todos era o seguinte: quanto tempo ainda temos de esperar para sermos libertados do domínio estrangeiro? Esse era o pensamento deles. A possibilidade de haver no meio daquela grande multidão muitos galileus que numa outra ocasião haviam tentado arrebatar Jesus, né, para o proclamarem rei, não pode ser desconsiderada aqui. Eu acho que eles estavam pensando ali de novo: agora nós vamos declarar que ele é rei, né? Porque uma das razões, um dos critérios no Antigo Testamento, no Antigo Israel, para alguém ser declarado rei, era a aclamação pública: viva o rei, né? E aqui a aclamação está muito patente, né? Muito patente. Então nós vemos
E isso aconteceu, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 15, quando a multidão tentou proclamá-lo rei. E Jesus desapareceu deles. A tentativa de fazer de Jesus um rei terreno havia acontecido porque ele, alguns momentos antes, ao realizar um milagre, tinha alimentado as aspirações da multidão. E agora, alguns dias antes da morte de Cristo na cruz, um milagre ainda mais espetacular, a ressurreição de Lázaro, tornou-se uma das razões principais para essa adulação vociferante por parte da multidão, como João capítulo 12, versículos 17 e 18 torna muito claro. E agora vamos para o último versículo da nossa meditação. O versículo 11 diz: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Ao entrar no templo, Jesus, tendo observado tudo, como ele observa, Jesus observador, sabe tudo na sua vida. Sabe do que nos preocupa, do que nos alegra, sabe dos nossos pontos fracos e fortes, virtudes e fraquezas, sabe de tudo. E nos ama mesmo assim, nos ama mesmo assim. E nos ama apesar de quem somos, ele nos ama. Então vamos aqui, ao entrar no templo, Jesus, tendo observado tudo, fez um levantamento rápido e completo. Seu olhar observador, penetrante, coisa bonita. Nada escapou à sua checagem. Ele captou as impressões que conduziriam às ações do dia seguinte. Pelo fato de já ser tarde, nesse domingo, nesse dia aí, nesse domingo, nesse dia, ele saiu da cidade, junto com os 12, para passar a noite em Betânia. Então, aí termina essa entrada de Jesus em Jerusalém. Ele vai depois para Betânia. Tudo indica que é para a casa de Lázaro, Marta e Maria, que o amavam muito, e ele amava muito essa família também. Meus irmãos, antes de encerrar a nossa reflexão, eu quero contar-lhes algo muito inspirador. Eu li a vida de um homem da Índia que muito me inspirou e me inspira até hoje, Sadhu Sundar Singh. Ele ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. E ele viveu na primeira metade do século passado, do século XX. Ele era filho de um rajá, de um governador de uma região na Índia, portanto de uma família aristocrata. E ele se converteu a Cristo. Eu não vou aqui contar os detalhes, porque senão a gente não termina nunca a live. Teve uma conversão fantástica. Ele abandonou tudo. A família o desprezou. A família o abandonou por causa da conversão a Cristo. Ele colocou então uma túnica de açafrão e ele saiu pelas estradas da Índia pregando o Evangelho. Jovem ainda. São muitas as coisas que aconteceram na vida de Sadhu, muitas, e que nos inspiram. Tem um livro publicado agora atualmente pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sobre a vida de Sadhu, chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Eu li este livro 5 vezes, eu li chorando, porque é muito inspirador. O começo do livro ele é cansativo, as primeiras páginas, mas depois o livro pega fogo, ou faz você pegar fogo, E é muito interessante. E ele não se tem notícia da sua morte. O livro apenas informa, seus biógrafos informam que ele desapareceu nas montanhas do Tibete aos 34 anos de idade, mas ele deixou um legado, e que perdura. Quando eu estive em Amsterdã, em 1986, para uma reunião mundial de evangelistas, promovida pelo Ministério do Billy Graham, havia lá cerca de 10.000 pastores evangelistas, e ficamos lá uma semana aprendendo. E eu me lembro quando eu me encontrei com um grupo de pastores da Índia, e eu perguntei para eles, e o Sadhu Sundar Singh? E eles responderam assim: ele é o nosso santo. O Sadhu é o nosso santo. Você vê, a vida deste homem inspirou muita gente, como a vida de outros homens nos inspiram, de Spurgeon, a vida de Spurgeon,
a vida de Moody, né? E de Lutero, de vários outros, de Calvino e vários outros, né? E tem mulheres também que nos inspiram, né? E muito. Por exemplo, a Frida Bingri, esposa do Gunnar Bingri, um dos fundadores da Assembleia de Deus do Brasil, teve uma vida fantástica, né? Agora, nos últimos tempos, aí estão descobrindo a Frida e mais publicações sobre ela e não passar batido isso. Então, quero aqui fazer menção da Frida Bingri, que foi muito usada por Deus num ambiente desfavorável para ela. Bom, e o Sadhu, um dia ele estava um dia, acho que na Europa, e alguém perguntou para ele, né, por que você se tornou cristão? Por causa de Jesus. Sim, mas que tipo de filosofia você encontrou no cristianismo? Não, eu encontrei Jesus. Sim, mas que tipo de conceito de doutrina? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Um dia ele chegou numa casa e uma menina perguntou para ele, você é Jesus? Você é Jesus? E ele responde, não, eu não sou Jesus. Eu sou apenas o jumento de Jesus. Eu carrego Jesus para onde eu vou. Aquele jumento, ele não foi salvo, porque ele não tem alma para ser salvo. Aquele jumento serviu a Cristo, foi devolvido para o seu dono. E eu creio que ele voltou diferente. Eu creio que ele voltou manso. Eu creio que depois ele passou a trabalhar, a dar lucro para o seu proprietário, né? E ele se tornou um jumento conhecido, porque é bem provável, isso não está na Bíblia, sabe? Isso está na área da especulação, é possível, né, que ele tenha sido apontado muitas vezes. Está vendo aquele jumento? Aquele foi o jumento que carregou o Senhor Jesus Cristo, né? Aquele é o jumento que carregou o Senhor Jesus Cristo, né? Eu me lembro agora, estou me lembrando agora também, de um homem chamado Samuel Taylor. Ele era irmão de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi missionário na China, fundou a missão central da China, foi muito usado por Deus por 50 anos missionário na China. E ele era médico, Hudson Taylor. Samuel Taylor tornou-se advogado. Ele queria ser famoso. Ele queria ser famoso. Eu quero ter o meu busto na praça, quero ficar conhecido. Hoje, se você abrir a enciclopédia britânica, seja impressa, né, procure o nome de Samuel Taylor. Né? Procure o nome do Hudson Taylor. Páginas e mais páginas sobre o trabalho que ele fez. Aí você procura o nome do irmão dele, Samuel Taylor. Numa única linha está escrito assim, o irmão de Hudson Taylor. Jesus falou, em João capítulo 16, aquele que me ama, né, meu Pai o honrará, meu Pai o honrará. E ele foi honrado por Deus. Né? Hudson Taylor foi honrado por Deus. Como Sadhu Sundar-Singh também. Não, eu não sou Jesus, eu sou apenas o jumento de Jesus. Eu carrego Jesus por onde eu vou. Meus irmãos, que isso seja realidade na nossa vida. Que onde chegarmos, Cristo seja conhecido e visto em nós. Né? Sua paz, sua alegria, sua santidade. Como isso é importante para a nossa vida espiritual. Né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, com esta reflexão. Né? Nós vamos agora cantar um hino. Eu vou dizer para vocês por que nós vamos cantar esse hino. Porque essa é uma semana que fala da agonia do Senhor, da sua dor, da sua morte. E domingo que vem é o domingo da ressurreição. Então nós vamos cantar o hino 39 da harpa cristã. O hino 39. Bendito seja o Cordeiro. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue e por nós
nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Quão grande é o Senhor. Glória a Deus. Vamos neste momento orar, pedindo a bênção de Deus, o livramento do Senhor, o milagre de Deus. Nós precisamos muito, estamos muito necessitados. Eu tenho familiares que estão internados, né, que estão com Covid. Né? Acho que não tem ninguém que não conheça alguém, que não tenha alguém na família, que não esteja passando, né, por um problema assim, por uma situação assim. Vamos orar, pedindo a misericórdia de Deus. Né? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino mediador, nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, confessar a Ti os nossos pecados. Senhor, a inclinação do nosso coração é sempre para o mal. Tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas iniquidades. Perdoa os nossos pecados. E lava-nos completamente no sangue de Jesus. Perdoa o mundo, Senhor, as nações. Perdoa o Brasil. Perdoa, Senhor, todos aqui neste país. Em nome de Jesus. E envia, Senhor, arrependimento à nossa nação. Coletivamente, individualmente. Começando por mim, meu Senhor. Trabalha arrependimento em nossas vidas. Ajuda-nos a endireitar as nossas veredas, a nos submetermos à Tua palavra, ao Teu Espírito Santo.
Em nome de Jesus te pedimos. Senhor, que situação terrível nós nos encontramos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque o Senhor é Deus onipotente, todas as coisas te são possíveis. Não há nada que possa impedir a força do teu braço ou a tua ação, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia. Eu peço por aqueles que estão enfermos, que estão neste momento, Senhor, internados, estão entubados. Senhor, livra da morte, livra, Senhor, da morte, em nome de Jesus. Cura os enfermos, Senhor, todos eles. Eu peço também por aqueles que estão enviando seus pedidos através da nossa live. Todos os pedidos que já chegaram, que estão chegando e que chegarão. Senhor, eu os apresento diante de Ti. Peço que o Senhor receba cada um e envie o milagre tão necessário nessas famílias, nessas vidas, Senhor. Seja na saúde física, seja no financeiro, seja na família, Senhor. Seja na questão das tentações, Senhor, do ministério. Envia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, tem misericórdia dos médicos, enfermeiros, livros de contaminação, de todos que trabalham, Senhor, dando seu socorro, atendendo os seus enfermos. Meu Deus, em nome de Jesus. Também, Senhor, apressa-te para que possamos ser vacinados rapidamente, toda a nação, Senhor, não somente aqui, mas em outros países também, onde essa pandemia está devastando. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Afasta de nós, Senhor, este mal, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, o Brasil. Nós precisamos de Ti. Abençoa na área econômica, Senhor. Quantos negócios sendo fechados, lojas, empregos, Senhor, trabalhos, Senhor, informais, empresas, Senhor, tem misericórdia. Tu és a fonte de toda a provisão, toda a fortuna do universo é tua, e ela não tem como medi-la, Senhor, incomensurável, Senhor. Então cuida, Senhor, cuida daqueles que neste momento, Senhor, estão preocupados, o que vamos comer, o que vamos fazer, como pagar o aluguel. Senhor, tem misericórdia, socorre a nossa nação e as outras nações também, em nome de Jesus. Senhor, dá sabedoria aos governantes, Senhor, dá sabedoria aos governantes, dá graça, Senhor, dá, Senhor, caminho de vitória para o bem da sociedade, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também quero pedir, Senhor, que o Senhor livre o Brasil da violência, livre o Brasil da corrupção, livre o Brasil, Senhor, dos políticos corruptos, dos juízes corruptos, livre o Brasil, Senhor, dessa gente pérfida, nefasta, nociva, essa gente que luta contra a verdade, essa gente que promove a corrupção, Senhor, que está contra a luta contra a corrupção. Pai, em nome de Jesus, afasta esses homens da vida pública. O Senhor sabe como fazer, o Senhor tem poder para fazer. Ouve o nosso clamor, Senhor, ouve o nosso clamor. Os juízes iníquos, Senhor, tem misericórdia, livra a nação dessa gente, em nome de Jesus. E coloca sobre a nação, Senhor, homens e mulheres, segundo o teu coração, solidários, éticos, com caráter, e que hão de, Senhor, com ética, e que hão de, Senhor, agir para o bem comum, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos dessa gente má, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos dessa gente e não permita que os corruptos voltem ao poder, Senhor. Não permita que os corruptos voltem a exercer qualquer poder público neste país. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Igreja Cristã da Trindade, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Supre toda a necessidade. Abençoa nossos irmãos e irmãs que nos ajudam também, Senhor, com as suas contribuições em forma de dízimos e ofertas. Ajuda-nos a terminar as obras, Senhor, ali na igreja, Senhor. Que possamos, Senhor, terminá-la cabalmente, Senhor. Que possamos terminá-la bem, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, uma semana produtiva e de vitória, de bênção, protege, livra-nos da contaminação deste vírus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, existe uma coisa pior do que este vírus, pior do que essa pandemia. É uma geração de pessoas que não vê perigo, que não consegue enxergar a pandemia.
Esse fim de semana, só aqui em São Paulo, 3 festas clandestinas foram debeladas aí pelas autoridades. Lamentável, lamentável. Pior do que o vírus, pior do que essa pandemia, são essas pessoas que vão para festas clandestinas e de lá levar o vírus para os seus familiares, para os seus pais, para os seus avós e assim por diante. É lamentável. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tenha uma semana abençoada, amo vocês, com muita saudade de vocês, mas isso vai passar. E já está começando a passar. Em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém.